Em uma noite que Ramon Dias acabou com o jogo do Corinthians, o Racing consegue arrancar o empate em Itaquera e o Corinthians se complica na luta por uma vaga na final da Conmebol Sul-Americana. Bem, meus queridos, Corinthians e Racing pelo primeiro jogo, pela partida de ida das semifinais da Sul-Americana. Um jogo que eu tenho muita coisa para falar, principalmente por parte do técnico corintiano, mas eu vou deixar isso aí pro bloco do futuro do Corinthians, Eu vou andar devagarinho, vou de passo a passo nesse vídeo. Bem, fazendo esse pequeno prognóstico, para esta partida. O Corinthians vinha de uma eliminação muito doída perante o Flamengo na Copa do Brasil e tinha como essa partida aqui o principal palco para dar uma resposta para a torcida, para realmente voltar a dar alegrias para o seu torcedor, jogando em casa em um jogo com peso gigantesco, em que enfrentava uma boa equipe, como eu disse no vídeo de previsões, quanto às semifinais da Sul-Americana aqui no canal, em um mata-mata em que era essencial fazer o resultado em sua casa para ficar mais tranquilo quando for decidir o jogo no cilindro. Já do lado do Racing, como eu disse, é uma equipe muito forte, humilhou o Atlético Paranaense na última rodada, nas quartas de finais dessa própria Sul-Americana, e é o principal favorito ao título dessa Copa Sul-Americana. Eu me arrisco a dizer que este confronto Corinthians e Racing, o confronto entre a melhor e a segunda melhor campanha desta Sul-Americana, é uma final antecipada. Assim, quando você vê o nível de futebol apresentado na partida de ontem e você compara com o da outra semifinal, isso fica meio evidente. Então, era o verdadeiro jogaço e que pro Corinthians tinha um peso muito maior do que pro Racing, que ainda decide em sua casa. Então, com tudo isso aqui dito, vamos para as escalações. Bem, do lado corintiano, o Ramon Dias, ele acertou na escalação. O Ramon Dias, que vinha sendo muito criticado por mim, nos últimos jogos, por errar em escalações, por errar nesse 11 ideal. Nesse jogo de ontem, eu tenho que dar os parabéns para ele, porque ele acertou em escalar esse 11 inicial. Mas errou em muita coisa depois, eu ainda vou falar disso. Bem, o Corinthians veio com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, André Ramalho e Kaká no miolo da zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. Aqui no meio campo a gente tinha aquele quarteto padrão, que fazia aquele losango. José Martínez, nessa base do losango, Carrilho e Charles pelas pontas e Rodrigo Garro como meia construtor. E lá no ataque, aquela dupla que já vem sendo titular há um tempo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já do lado da equipe do Racing, cara, a equipe do treinador português Gustavo Costas veio para fazer mais um jogo defensivo realmente muito robusto e tentar realmente ir para a Argentina sem uma derrota. Veio com Arias no gol, uma linha de 5 com Martirena na lateral direita, e que partida fez Martirena, ainda guardou um golaço que eu ainda vou comentar. Cesare, Sosa e Basso nesse miolo da zaga, 3 zagueiros, e Rojas na lateral esquerda. Quinteiro, Almendra, Nardoni e Salas mais nessa linha de meio campo, e lá no ataque o matador Adrian Martínez. E meus queridos, o jogo ele já começa e a gente já tem o gol do Racing, Em um lançamento do goleiro Arias, a bola acaba sendo desviada, pelo Kaká. Foi ali, brigar de cabeça com o Martínez, só que o Kaká ele foi muito infeliz no lance. Uma falha que, pela temporada do Kaká, vem sendo até que recorrente, E acaba que a bola sobra no pé do Salas, que de primeira consegue encobrir o Hugo Souza. Eu não vejo nenhuma falha aqui desse sistema defensivo do Corinthians, a não ser pela falha do Kaká naturalmente, que eu já comentei, Eu acho que o Hugo, cara, não tava esperando realmente, a culpa não é dele, e a culpa total desse lance cai sobre as costas do Kaká. E também eu tenho que dizer o mérito que o Salas teve, porque foi um tipo de reação muito pequeno, cara. Ele já viu a bola chegando e já meteu por cima do Hugo. E assim, mérito total da equipe do Racing e também um demérito muito grande do Kaká. Mas o grande cenário é que com 6 minutos o Racing ele abriu o placar num início de jogo que o Corinthians era melhor. Que o Corinthians tinha a posse de bola e conseguia se impor indo ao ataque, controlando muito bem o meio de campo. E guardar essa informação é essencial para o que vai acontecer daqui a pouco. Porém, o Corinthians conseguiu transformar esse bom futebol que ele vem apresentando, embora tivesse levado gol, em um gol a seu favor. Você tem uma boa jogada trabalhada pelo meio de campo e aí você tem um diferencial. Memphis Depay pegando essa bola, atraindo 7 marcadores do Racing em determinado momento, fazendo uma jogada sensacional e só dando um toquinho pro lado para servir o Yuri Alberto, que estava completamente livre porque o Memphis atraiu toda a marcação. E o Yuri Alberto, num toque de classe, manda uma cavadinha maravilhosa para encobrir o goleirão do Racing e empatar a partida. Um lance em que você vê como o Memphis Depay é diferenciado. Eu ainda vou querer muito comentar dele no bloco do futuro do Corinthians. Só que, cara, você tem um jogador desse peso, desse nome, em jogos assim, tem essa diferença. Você vê que ele vai receber uma marcação extra e vai acabar deixando outro jogador livre. E esse lance é a perfeita representação disso. Ele puxa a bola, cara, 7 jogadores em cima dele. Deixa o Yuri Alberto completamente livre e ele ainda tem a qualidade para tocar essa bola com uma perfeição maravilhosa. E o Yuri, cara, que eu também vou comentar juntamente com o Memphis, no bloco do futuro do Corinthians, é o novo natural do Yuri.
É um jogador que está com o psicológico arrumado, que vem ganhando confiança jogo após jogo, boa atuação após boa atuação. Não fez um bom jogo contra o Flamengo, isso é fato, mas tem muito da escalação do Ramon Dias que eu já comentei no pós-jogo daquela partida. E ontem, cara, mais uma excelente partida e um gol que tem uma frieza de um jogador que tá mentalmente tranquilo. Porque, vamos supor, se o Yuri Alberto fosse fazer essa finalização alguns meses atrás, muito provavelmente ele erraria, porque não tava com confiança. E aí, no jogo de ontem, né, tá confiante, tá numa boa fase. A melhor temporada da carreira do Yuri Alberto foi lá e guardou. E o jogo, ele continua nesse mesmo cenário, um Corinthians que tem a posse, que consegue se criar. Cara, você também tem, por exemplo, um cruzamento do Memphis, né, e uma cabeçada do André Ramalho, que o goleiro do Racing fez um milagre, né, um verdadeiro milagre. E a equipe argentina sai em contra-ataques e também em algumas bolas que conseguia roubar numa marcação que, eventualmente, era mais alta. Só que aí a gente tem o diferencial. A gente tem o que mudou completamente o jogo. A lesão de José Martínez. E aí você tem a burrice de Ramon Dias. Cara, o losango de meio campo do Corinthians vinha dando perfeitamente certo. O Corinthians ia mandando no meio de campo, conseguindo bater de frente com a marcação do Racing, criando boas jogadas, com a dupla de ataque funcionando muito bem. Memphis e Yuri se entendendo perfeitamente. E aí o que o Ramon Dias ele faz quando o José Martínez ele sente uma lesão? Ele tira o Martínez e bota o Romero. E foda-se. Muda o esquema, faz a mesma escalação do jogo contra o Flamengo. 3 atacantes, perde o poderio de meio de campo. Perdeu o controle do jogo. O Racing começou a crescer na partida, tanto nesse primeiro tempo quanto no segundo, que eu ainda vou comentar. E aí a equipe argentina começou a crescer, começou a empurrar mais o Corinthians. Porém, o Corinthians ele teve um lance de individualidade importantíssimo que encobriu, vamos colocar assim, até o final do primeiro tempo, a burrice do Ramon Dias. Jogada pela ponta esquerda, né, Rodrigo Garro encontra o Yuri Alberto e o Yuri, cara, com uma tranquilidade gigantesca, de fora da área, manda um petardo, um chutaço que desloca completamente o goleirão Ares do Racing, faz um verdadeiro de um golaço para virar a partida pro Corinthians. 2-1, 2 gols de Yuri Alberto. Tudo aquilo que eu já comentei dele, né, eu não tenho mais que me estender tanto. E assim, o Corinthians ele virava a partida e o primeiro tempo terminava com esse cenário. Um Corinthians que conseguiu se remontar, que teve o psicológico para não se abalar completamente quando o Racing abriu o placar logo com 6 minutos. Porém, que no finalzinho já não tinha o mesmo controle da partida que teve durante todo o primeiro tempo. E isso veio a ficar escancarado no segundo tempo. Um segundo tempo em que o Corinthians volta fechado, fazendo mais ou menos que uma retranca, e o Racing tendo a posse, jogando melhor que o Corinthians em plena Neoquímica Arena, pressionando o time corintiano, que não conseguia sair para jogo. E quando você assume essa postura covarde, o natural é você levar um gol. Martirena, o lateral direito do Racing, faz uma jogadaça individual, dá caneta no Garro, faz tabelinha com o Quinteiro e mete um chutaço no cantinho do Gustoso. Um verdadeiro de um golaço, e isso tem que ser dito. O Racing, na volta para o segundo tempo, um segundo tempo que começava com o domínio completo da equipe argentina, conseguia empatar a partida. E aí, depois disso, você tem um Corinthians que não conseguiu criar nada e voltou a ter a posse, né? Isso tem que ser dito também, durante todo o segundo tempo. E um Racing que se fechou e saía até que em contra-ataques. E aí, mais pro final da partida, o Corinthians ele veio a ter melhores chances, né? Conseguiu se criar quando o Ramon Dias mexeu no time e dessa vez mexeu corretamente, né? Colocando, por exemplo, o Coronado, que fez uma boa partida, deu um ritmo diferente pro Corinthians, que o Garro não estava conseguindo dar. E outra má partida do Garro, né? Ainda vou comentar disso. E no final da partida, o Corinthians tem 2 chances claríssimas. Uma em uma jogada em que o Roberto acaba servindo o Romero, que debaixo da trave perde o gol. Manda a bola por cima. Um lance claríssimo e que escancarou a péssima partida que fez o Romero, que foi colocado em campo e praticamente não tocou na bola, e quando tocou fez merda, como nesse lance. E outro em uma boa jogada do Coronado, que serviu o Alex Santana sozinho na entrada da área, com o goleiro do Racing saindo, demorou muito para finalizar e acabou chutando em cima do goleirão, perdendo uma chance clara. Você ainda tem uma jogada individual maravilhosa do Memphis, que a bola acaba raspando o travessão, porém, o jogo ele termina nesse cenário. Um jogo num primeiro tempo em que o Corinthians ele foi melhor até ter a lesão do Martínez. E aí também caiu uma chuva torrencial, né, que eu acabei não comentando aqui, que deixou o jogo muito mais feio até o final do primeiro tempo. Na volta do segundo, o Corinthians volta dormindo. Racing domina o início do segundo tempo, domina as ações nessa volta de jogo e consegue empatar a partida. E depois recua, o Corinthians tem a posse, não consegue fazer rigorosamente nada, e no final do jogo ainda perde 2 chances claríssimas de passar à frente no placar. Partindo para o futuro do Corinthians, é que eu vou comentar todo o desastre que foi essa partida e esse resultado. E essa é a palavra, desastre. Eu ainda vou chegar nisso. Vou começar pelos pontos positivos, que foram basicamente atuações individuais. Começando por Memphis Depay, cara, você vê como é um jogador diferente.
O lance do gol, né, o primeiro gol do Yuri Alberto é um lance que se não fosse o Memphis ali não teria saído. Em que ele tem um peso que faz 7 jogadores irem marcar ele. E ele ainda tem a qualidade de deixar esses 7 jogadores pra merda e dar um toquezinho maravilhoso pra servir o Yuri, que teve toda a categoria de fazer o gol. E assim, um jogador que é tecnicamente muito acima, que ainda não está no seu 100%, isso é muito bom ser dito. Eu chutaria que ele tá tipo 60% do físico ideal. Que quando tiver 100%, vai sobrar. Isso é um fato. E ainda quase fez um golaço no finalzinho do jogo, porque daria a vitória pro Corinthians, uma vitória que seria essencial. Assim, é fato que o Memphis ele tá melhorando. E eu acho que ele vai ser essencial nessa reta final de temporada pro Corinthians. Seja no Sul-Americano, seja no Campeonato Brasileiro. E é bom ver ele conseguindo completar 90 minutos. Tá jogando cada vez melhor, tá conseguindo, né, aguentar cada vez nas partidas. E vai ser essencial pro Corinthians. E o Yuri Alberto? Aquilo que eu venho falando, né, nos últimos vídeos, é praticamente chover no molhado. O Yuri recuperou a sua questão mental, agora tá tranquilo, não tá mais nervoso. É um jogador que visivelmente sente muito a partida quando ele tá mal. É um jogador que é muito afetado pelo seu psicológico. Só que agora tá conseguindo acertar isso. E tá jogando a bola que a gente sabe que ele tinha, só que não conseguia jogar por conta realmente dessa questão mais psicológica dele se cobrando, ele sentia uma pressão gigantesca. Como eu disse, chegaram outros jogadores, encorparam o elenco, a dobradinha Memphis Depay e o Yuri Alberto tá dando perfeitamente certo. O primeiro gol de ontem, cara, é exemplificação disso, também teve na partida contra o Internacional e por aí vai. O Yuri Alberto, cara, tá jogando muita bola, é o segundo maior artilheiro do Brasil neste ano, só perde pro Pedro. 30 gols contra 23 do Yuri, que muito provavelmente vai fazer mais gols e talvez consiga chegar nessa artilharia, né, e passar o Pedro. A gente tem que falar a verdade, o Yuri fez um 23 patético em que ele virou meme. E uma metade de 24 que ele tava muito mal. Só que tá se recuperando e tem que bater palma pra ele. Porque tudo que esse moleque ele sofreu e agora ele tá dando a volta por cima, cara, é muito bonito. E ele tá jogando muita bola. Tá decidindo pro Corinthians e é outro jogador que juntamente com o Memphis vai ser essencial nesse fim de temporada. Carrilho. Uma contratação gigantesca, um jogador que chegou com muita pouca cancha, que novamente fez outra boa partida. Não lembro de uma partida ruim do Carrilho até agora. Um jogador que foi essencial para segurar o piano que o Ramon Dias jogou nas costas dele com a substituição péssima que ele fez quando o Martins teve que sair. E o Coronado, que entrou muito bem na partida, substituiu um Garro que fez uma partida muito abaixo, e eu também vou ter que comentar disso, né? Mas que talvez seja um respiro, principalmente para a partida contra o Cuiabá e também a volta lá no cilindro. E agora indo para as questões negativas. Assim, começando pela individualidade do próprio Garro, que eu vejo que ele já tá sentindo fisicamente a temporada. É um jogador que no momento ruim e no momento bom do Corinthians está ali jogando, sendo decisivo. Mas que uma hora a conta chega, uma hora o cara sente. E nessas horas, tem que ser jogado pro banco. Ponto. Você tem um jogador de extra classe no banco que é o Coronado. Coloca o Coronado para jogar. O Garro visivelmente não tá conseguindo aguentar o físico agora. E é compreensível, é um jogador que praticamente jogou todas as partidas do Corinthians no ano. Então, merece um descanso para conseguir voltar a render. Ele ainda vai ser essencial nessa reta final. Porém, por hora, o Coronado tá melhor e tem que jogar. E agora eu tenho que passar pelo maior vilão deste jogo de ontem. Ramon Dias. Para mim, é incompreensível o que o Ramon Dias ele fez ontem. Ele pegou um time do Corinthians que estava bem na partida, estava conseguindo controlar. Os 4 meio-campistas estavam dando certo. Ele pegou isso, rasgou, jogou no lixo e cagou o jogo do Corinthians. Fez uma merda colossal, colocando o Romero que mal tocou na bola. Aí você desfaz a dupla de ataque que tava bem. Yuri e Memphis estavam se entendendo. Aí você coloca o Yuri como ponta esquerda, o Memphis como centroavante e os dois não conseguiram mais render. O Romero não fez porra nenhuma no jogo. Só fez isso estragar o jogo, ainda perdendo um gol claríssimo. E aí você perde a pegada no meio campo. Você faz o Racing crescer na partida. E o que aconteceu? A melhora no segundo tempo do Racing já vinha sendo evidenciada ainda no primeiro tempo. Só que a chuva ela acabou dando uma encobrida juntamente com aquele gol do Yuri Alberto. E por que disso? Porque o Corinthians perdeu pegada no meio campo. Porque o Corinthians ficou numericamente inferior ao Racing. O Racing tinha 4 meio-campistas. E tudo isso é culpa do Ramon Dias. Um treinador que replicou a formação do jogo contra o Flamengo quando o José Martínez sentiu uma lesão. Uma formação que visivelmente não deu certo. De um Corinthians que foi fraquíssimo contra o time rubro-negro. E aconteceu novamente contra o Racing. É um treinador que repetiu novamente seus erros. Um treinador que rotineiramente, todos os jogos que ele fez comandando o Corinthians, substitui muito mal, estraga o time, mata o Corinthians. Novamente isso. Primeiro contra o Flamengo nos 2 jogos, tanto no da ida quanto no da volta. Agora contra o Racing. Eu não vou pregar a demissão de Ramon Dias, porque eu acho que seria um erro gigantesco. Só que a gente também não pode deixar de criticar.
O que ele fez ontem é uma burrice extrema e pode ter custado a eliminatória pro Corinthians. Gente, o Racing ele venceu todas as partidas que fez em casa nessa Sul-Americana, metendo no mínimo 3 gols em todos os jogos. E aí no final da partida, o Ramon Dias ele ainda tem a pachorra de mandar uma cartada, de dar uma de Tite e falar: eu nunca perdi pro Racing lá na casa deles, no cilindro, me cobrem. Puta que pariu, Ramon Dias. Que porra você tá fazendo, caralho? Para de fazer porra de promessinha. Isso não adianta. Para de estragar o time quando ele visivelmente tá jogando bem. Aceita que esse 4-4-2 é o melhor esquema pro Corinthians. Privilegia tanto o Memphis, quanto o Yuri, quanto o Garro, quanto o Coronado, quanto o Carrilho. Todo mundo. Para de tentar forçar essa equipe mais ofensiva, colocando o Romero, que não fez porra nenhuma na partida. Você é o culpado desse empate. Não são jogadores que... Tudo bem, a gente teve atuações individuais ruins. O Kaká, o Garro, porém a culpa, o peso desse empate que soa como uma derrota, que é frustrante como uma derrota, é sua. Tá nas suas costas. E aí no final do jogo, quer me dar cartada. Quer me falar, podem me cobrar, fiquem tranquilos, eu nunca perdi pro Racing. A última vez que você enfrentou o Racing no cilindro foi em 2013. Uma década atrás. Você, cara, não enfrenta o Racing há mais de uma década. Não significa porra nenhuma esse seu histórico positivo que você tem contra o Racing. Não significa porra nenhuma o histórico de empates que o Corinthians também tem contra o Racing. Corinthians e Racing se enfrentaram o quê? Se eu não me engano, 5 vezes, né, nos últimos anos. Todas pela Sul-Americana. Todos os jogos foram empatados. Isso não significa porra nenhuma. Não quer dizer que o Racing vai empatar com o Corinthians no cilindro e o Corinthians vai classificar nos pênaltis. O cenário desse jogo, esse empate, ele é tenebroso pro Corinthians. Ele é horroroso. Que agora vai ter uma sequência ingrata. Vai ter uma final de Copa do Mundo contra o Cuiabá na segunda. Um resultado que o Corinthians tem que conseguir. Tem que conseguir os 3 pontos lá no Mato Grosso. Porque aí consegue sair da zona de rebaixamento e, melhor ainda, deixa o adversário direto para trás. E aí vai ter na quinta-feira o próprio Racing. Como você vai fazer essa gestão de minutos? Como você vai mandar os melhores elencos? Por isso que vencer nessa partida era essencial. Porque você mandou força máxima ontem. Se desgastou num jogo com um clima muito desfavorável, com aquela chuva desgraçada que, cara, desgastou muitos jogadores. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E agora você não conseguiu o resultado em um jogo. Você vai ter que mandar força máxima de novo contra o Cuiabá. E talvez na volta, quando você pudesse talvez poupar um pouquinho, você também vai ter que mandar força máxima. E na outra segunda que você tem um derby em casa. Olha que sequência ingrata. Olha que cenário complicado. E tudo isso tem um culpado, Ramon Dias. Como eu disse, não prego demissão. Não é para demitir o Ramon Dias. Mas tudo que vem sendo falado sobre ele depois da eliminação do Flamengo, uma suposta panelinha contra ele, racha no elenco, depois daquela declaração infeliz que ele também deu no pós-jogo, falando que já que o Giovani ele não quer renovar o contrato, ele não vai jogar. O Corinthians tem elenco para se dar o luxo de descartar o Giovani assim? Cara, esse empate, esse resultado terrível, que animicamente é uma derrota pro Corinthians, tem um grande culpado, Ramon Dias. Um cara que pegou os pontos positivos do Corinthians, Carrilho, Yuri, Memphis, Coronado, e amassou, porque eles vão ser esquecidos. Porque esse resultado, ele é terrível. Não vão lembrar tanto das boas atuações que o Corinthians teve, dos bons 25 minutos que o Corinthians fez dominando o Racing, enquanto tinha o José Martínez. Vão lembrar desse empate ruim por conta de um técnico que não aceita a estabilidade, de um técnico que vê o time funcionando e decide mudar de forma precoce, desnecessária e burra. Essa alteração de esquema é burra e custou o jogo pro Corinthians. Eu não estou dizendo que o Corinthians está eliminado. Eu ainda acho que dá pra classificar. É possível. Só que no vídeo de previsões eu dei 51-49 pro Racing e eu falei, o Corinthians tem que fazer o resultado em casa. Fazer um 2-3-0 pra ir tranquilo pra Argentina e chegar na final da Sul-Americana. Vai com 2-2. Não pode levar gols. E tentar classificar nos pênaltis. O Corinthians eu duvido muito que ganhe lá. E aquela porcentagem que eu falei que era de 51-49, eu acho que vira um 70-30 agora. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Racing vira favoritaço. Antes já era favorito. Agora mudou. É favoritaço. E a culpa disso é de Ramon Dias. Quem tem que ser cobrado por isso é Ramon Dias. Eu quero ver o malabarismo que ele vai fazer para vencer o Cuiabá, o que é a final da próxima semana. Como eu disse, a Sul-Americana é importantíssima para o Corinthians conseguir ter competição de mata-mata no que vem. Porque no início do ano foi incompetente e não conseguiu ficar entre os 4 melhores do Paulistão. E agora pode ficar sem competição de mata-mata.
Então vencer a Sul-Americana é imprescindível. Porém, ficar na Série A é mais imprescindível ainda. Não sei o que ele vai fazer. Eu espero que, de alguma forma milagrosa, com uma ajuda divina, o Corinthians se classifique. Mas, depois desse jogo, o sentimento de raiva ele toma conta, a frustração ela toma conta, e a esperança, embora ela exista, porque eu acho que o torcedor corintiano é muito pautado por isso, porque é um time que luta até o final, ela diminui. E para esse jogo da volta, eu tenho uma expectativa bem baixa. Se aguentar, como já aguentou, por exemplo, no Couto Pereira esse ano contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, pode muito bem se classificar pelos pênaltis. Tem um goleiro pegador de pênalti que é o Hugo. Mas tem 90 minutos. Vai aguentar os 90 minutos? O Atlético Paranaense não aguentou nem 30 segundos. Mas eu tenho uma certeza em tudo isso. Se o Corinthians for eliminado, a culpa está nas costas de Ramon Dias. Isso é fato. O que ele fez ontem é inadmissível. É incompreensível e é revoltante. É uma decisão burra de um treinador experiente, de um treinador campeão de Conmebol Libertadores, que no auge dos seus 60, 70 anos não deveria fazer isso. De uma comissão técnica que ajudou muito o Corinthians até então, que basicamente reviveu o Corinthians nesse campeonato brasileiro e nessa temporada, porém que não pode ser ausentada das burrices que faz, principalmente quando essas burrices são recorrentes, como foi essa alteração inacreditável que o Ramon Dias fez, que custou o jogo do Corinthians. Cenário terrível, resultado terrível, e o que resta para o torcedor corintiano agora é rezar. Rezar para ganhar do Cuiabá, rezar para conseguir se classificar na Sul-Americana e rezar para não tomar um amasso no derby. Porque, sendo bem sincero, eu acho que esse talvez seja o jogo menos importante da semana que vem. Eu sei que é um derby. Eu sei que o que eu acabei de falar pode ser uma heresia gigantesca para a instituição Corinthians. Porém, vamos ser sinceros. Alguém viu o Corinthians ganhando do Palmeiras? Ganhar do Cuiabá é essencial e imprescindível. E ganhar do Racing é você garantir um 2025. E também é imprescindível. Perder pro Palmeiras vai ser só mais uma derrota. E assim, eu realmente não gosto do que eu acabei de falar. Mas essa é a situação atual. É aceitar. E agora é rezar e ver o que o Corinthians ele vai arrumar semana que vem. Uma semana que vai ser complicadíssima. Uma semana que eu não sei o que vai ser o futuro do clube. Que pode terminar com o torcedor no céu ou no inferno. Vai depender do desempenho e dos resultados do time em campo. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.